Oi, turma. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. A gente vai dando continuidade no capítulo 17, Iluminação de Consciências. Portanto, à medida que o tempo passava, anotava em meus sentimentos uma ansiedade crescendo em ondas de ternura pelos sofredores humanos. À noite, providências haviam sido tomadas para preservar o santuário de trabalhos mediúnicos, impedindo a entrada na sua área física de espíritos não convidados. Servidores do Cristo cercaram todo o grupamento de edifícios igualmente envoltos numa claridade que provinha do alto e o circundava. As primeiras horas da madrugada demandamos aos recintos mediúnicos e a movimentação era inusitada. Mais de uma vintena de espíritos da cidade visitada ali se encontravam em aturdimento, conduzidos por hábeis amigos espirituais. Outros zombeteiros e frívolos observavam o que se passava, e aqueles que se deveriam comunicar adormecidos ou semi-inconscientes sob cuidados espirituais. O irmão Gumercindo e outros companheiros da organização física, em parcial desdobramento pelo sono e convidados, encontravam-se conduzidos, alguns sem o saberem, enquanto Malvina e os nossos, após a prece de abertura, colocaram-se em posição de servir mediunicamente, mas foi Malvina quem primeiro entrou em transe sob a influência do bispo de M, que já houvera sido atendido antes e fora conduzido a uma câmara de tratamento. O aspecto lupino em que se apresentava era comovedor. Despertando em plena lucidez, blasfonou. Estou de volta inesperadamente para vocês. Venho em nome do meu Deus dar prosseguimento ao debate em que nos encontramos da primeira vez. Já instalamos o período do ódio entre vocês, os ditos cristãos espíritas, e assinalamos que estão próximos os dias da nossa vitória, com os choques que se multiplicarão entre vocês, os usurpadores da felicidade dos pobres e das camadas esmagadas pela sua desfaçatez e insensibilidade. Acreditam por acaso que nos deixamos atemorizar pelas falsas teologias sobre Deus, imortalidade, justiça? Não aceitamos esses contos de fadas, nem outros mecanismos de fuga na realidade que são as nossas misérias, soberba e desventura? Estão equivocados. Tudo se acaba, consome-se com o tempo. Aqui temos duas correntes filosóficas, a esotérica e a exotérica. Entre nós, os sábios, conhecemos a desagregação do ser e sua consumpção, aniquilamento na poeira da energia, e aos esotéricos ensinamos a imortalidade, na qual nada se extingue e se expressam recompensa e punição. Só existe o caos em todo, e nós somos as sucessivas ondas do nada ainda cristalizadas. Vão se diluindo as mais grosseiras, depois as mentais, ainda mais cristalizadas, e assim sucessivamente até o nada. Para nós, somente o prazer e o ódio a quem interfere em nossos planos ou tenta criar-nos embaraços, nessa luta em quartel contra a estupidez que dominou os séculos e a ignorância em que foram mantidos os seres humanos. Vimos restaurar o nada histórico e preparar-nos para a consumpção. Temos que aproveitar enquanto permanecem os resíduos da organização mental que tivemos para guardar a desintegração ou para o esquecimento. A nada tememos e não submetemos à força maior que nos encaminha ao máximo da loucura. Não é qualquer um que lhes fala, mas um príncipe da igreja decadente. Despertem, hipnotizados pelos mitos e vitalizados pela esperança de vida eterna. Para que eterna? Tudo se consome num átimo. Para que a sobrevida? Hoje veremos isso em nosso debate. Eu na morte e vocês no equívoco da vida. Preparem-se para desfrutar e matar esse símbolo de algo que jamais existiu, semelhante a Krishna,
Zeus, Atom, ilusões. Deu ruidosa gargalhada. A médium reproduzia os meneios e movimentos do comunicante. Embora suas palavras se revestissem sempre de ironia, o rosto estava marcado pela dura expressão lupina. Era a primeira vez que ouvia tão terrível sentença de aniquilamento da criação. Embora se encontrasse com as funções mentais, emocionais e dispositivos complexos da vida, a tudo considerava de natureza imaginária. Compreendi melhor o comportamento de filósofos, artistas, belos cidadãos de ambos os sexos que defendem a ideia equivalente de que o acaso reúne moléculas a seu bel prazer, para consumi-las depois em vapor imaginativo. O nosso Eurípides era o dialogador, que o deixou realizar a catarse que o outro anelava, o que fez com alegria a fim de poder entretecer considerações conforme aconteceu. Embora as defesas de estrutura do recinto dedicado à oração e ao socorro da caridade, as emanações mentais e exultações dos convidados à comunicação espiritual deixavam o ambiente saturado de energias deletérias. Com a presença massiva de entidades interessadas, algumas das quais vinculadas psiquicamente ao comunicante. Havia ruídos e ouviam-se gritos e exclamações de alguns doentes em situação mais complicada. Parar por aqui. Turma, é difícil, né? Depois que o cara pensa que não existe o porquê de ter uma vida eterna, ele coloca na cabeça que a vida se acaba no túmulo, ele tá do outro lado, ele é espírito, ele tá vendo que a vida continua, mas ele não quer dar o braço a torcer do que ele tá vendo, do que acontece com ele, né? E para nós, nesse momento, né, num trabalho mediúnico, resta o quê? Muita oração, né? O grupo, quando se reúne para ter essas apresentações, né, essas declarações dos amigos que estão do outro lado, que às vezes não são tão amigos assim, né, que são ignorantes, são violentos. No caso dele aqui, ele está em estado de lobo, né? Ele já degradou o perispírito dele de tal forma, com tanto ódio, com tanta maledicência, maldade, que ele está parecendo um lobo. Ele não parece mais uma pessoa no seu perispírito. E isso se deve à rigidez do orgulho e do egoísmo desse espírito. Junto com ele, outros estavam, e junto com ele a energia do local de onde ele vem. Por mais que numa câmara de passe todos os médiuns venham com todas aquelas condições e tratamento que nós temos que fazer, nós temos que tomar passe antes de trabalhar, nós não podemos comer carne vermelha, nós não podemos ter relação sexual para não perder a energia do corpo, nós não podemos ter, né, se vigiar ao máximo para que, principalmente naquele dia, a gente tenha uma conduta, um momento com as pessoas mais harmonioso, para a gente chegar harmonioso no centro espírita. Chegam lá, os amigos espirituais também estão presentes, estão fazendo a limpeza do local, mas com todos os preparativos que a gente tem, ainda dentro da câmara de passe ou dentro de uma sala onde vai ter as comunicações, existe a possibilidade da gente sentir todo esse aspecto negativo que vem com a espiritualidade inferior. Não é falta de proteção, é o excesso da negatividade mesmo, né? E aí cabe o que? Nesse momento de manifestação mediúnica, o espírito comunicante ele tem que ser muito centrado para que ele não passe tudo aquilo que ele está ouvindo e vendo, né? Acontece muito isso no trabalho mediúnico, às vezes vem um recado de um espírito que está acompanhando uma pessoa, eu vou matar ela. A pessoa vai lá para poder ficar melhor, para acreditar que vai tomar um passe, que vai ser retirado dela, a companhia espiritual e tudo mais. Aí você vira para ela e fala, você tem uma companhia que está querendo matar você. Como é que essa pessoa vai ficar? Vai pirar na batatinha, né? Então, para o médium, tem coisas que a gente não pode repassar. Tem coisas que a gente fica sabendo e a gente só dá uma orientação. Olha, se vigia mais, procura fazer sua oração, fazer seu evangelho em casa, ou seja, tentar transformar o comportamento da pessoa de uma forma positiva
para que aquele irmãozinho que está ali cercando ela, querendo matar ela, se desligue, né? Queira sair fora, porque a conduta dela mudou. Agora, se a gente chega nela direto e fala, olha, tem um cara querendo te matar, tá andando com você para cima e para baixo, falou que vai te matar. Essa pessoa vai se jogar, vai ficar aterrorizada e vai acabar fazendo besteira, né? Então, para nós médiums, é muito complicado, às vezes, passar algum tipo de recado. Eu trabalho com a linha franciscana, né? Então, tem muitos recadinhos fofos. Eu costumo dizer que eles são os fofos, né? Mandam recadinhos falando muito de Jesus, mandam recadinhos falando para a pessoa se equilibrar, para manter o pensamento firme, né? Na bondade, de fazer o bem. Então, esses recadinhos fofos eu tenho o maior prazer de repassar. Mas já aconteceu comigo em uma sala de trabalho mediúnico, onde eu sentei no lugar de um amigo meu que tinha desencarnado e aconteceu a primeira psicofonia. Eu não tinha ainda tido aquela experiência. E na psicofonia, você sente, ouve, é um processo tão rápido assim que é difícil, né, falar para vocês o que foi de fato que aconteceu, mas a sensação que eu tive é que eu consegui ouvir e falar. O espírito utilizou a minha matéria para se comunicar diretamente, sabe? Então saía a minha voz, porém, o que ele estava dizendo, e não eu. E na minha cabeça ele trabalhava de tal forma que parecia que eram pensamentos meus. Então a minha boca estava dizendo coisas que parecia que eu estava pensando, mas não eram meus aquilo, né? Não, jamais. Eram tons agressivos, de violência. E na hora que eu fui dar a comunicação, o meu corpo rejeitava, porque eu gosto de dar a comunicação, como eu falei, fofa, né? Para levar a pessoa. E não tem o que querer, o médium não tem o que querer. Naquele momento ali, a gente tenta segurar a energia negativa de alguma forma, para que a coisa não seja um estouro, né? Então a gente tenta filtrar um pouco do que está sendo ouvido, aquilo que você vai falar, mas eu confesso que eu tive muita dificuldade para segurar a fala. Tinha coisas que eu estava falando ali e o meu cérebro naquela confusão do tipo, não sou eu que estou pensando, mas eu não quero falar, sabe? Para quem está inexperiente nesse trabalho, foi um trabalho, mas foi uma vez só, mas foi uma experiência assim incrível. E aí eu peguei e falei, eu não quero mais sentar no lugar do Fernandinho, não. Deixa eu ficar quieta no meu canto, eu faço a psicografia quietinha, quando aparece alguma coisa para escrever, eu escrevo. Quando não aparece, eu estou dando sustentação, fazendo oração, mas eu não quero fazer psicofonia, não. Eu fiquei um pouco com receio, porque eu não tive a firmeza de saber, né, o que era meu que estava sendo falado ali, pensado, e o que era do espírito. Eu fiquei, precisa de mais estudo. E aí não é a minha área, né, quando eu me dediquei ao estudo, eu queria fazer a psicografia. Eu prefiro escrever, porque aí eu leio aquilo que eu escrevo depois que eu termino, aí eu vejo se eu posso ou não entregar para a pessoa. Agora, se eu falo para a pessoa diretamente, eu não consigo segurar, filtrar, né? Alguma bobagem aí que pode até piorar a situação da pessoa, Deus me livre. Então, eu não tive a maturidade e nem o conhecimento para segurar, para filtrar totalmente. Então, tinha algumas coisas que saíam assim que eu não conseguia segurar. Enfim, não é a Patrícia, mas é um exemplo, né? Aqui está dizendo o quê? Que a médium segurou firme, que ela deu o recado que tinha que ser dado. O quanto o Espírito estava falando, foi dado a médium a liberdade de deixar ele falar. E ele vai argumentar que não existe, né, o porquê de vida eterna, que tudo se acaba, que o caos é que é a vida, né? Ele quer passar uma ideia de que a vida é uma bagunça, que não tem princípio, não tem meio, né, mas tem fim. E como que ele se contradiz tanto, como que ele vai falar que existe fim se ele está ali? Não tem fim. Se tivesse fim, ele teria acabado em vida física, né? Mas não tem fim. Ele está na vida espiritual de uma forma que ele conduziu, que o seu perispírito ficou animalizado, né?
não o espírito não regride, tudo aquilo que ele aprendeu, pelo que a gente vê na leitura, ele é super inteligente, ele não perde nada disso, só que o perispírito fica animalizado, até ele criar uma certa consciência, até bater o arrependimento, para que ele possa voltar como um homem ou uma mulher, né? Um humano. Provavelmente a leitura do livro aqui tá dizendo para a gente o quê? Que uma criatura tão presa assim na matéria, tão violenta, ele vai acabar reencarnando onde? Não aqui. Para ele aqui já não vai ter mais chance. Pode ser que lá no final do livro alguma coisa mude nesse sentido, mas eu tô percebendo que esse espírito ele vai acabar sendo mandado para outro planeta, né? O Quiron, que ele tem semelhança à Terra quando ela era primitiva. Creio eu que vai acontecer isso com ele, porque ele está muito enraizado na maldade. Ele é muito bruto, o espírito dele é muito orgulhoso, muito egoísta. E isso vai acontecer com todos que tiverem, né, a maldade, o egoísmo e o orgulho como uma meta. Você tem que mudar isso. A gente lê isso daqui praticamente todos os dias. Está dizendo o quê? Fazer o bem, ser boa pessoa, orar, vigiar, amar, perdoar, cuidar de quem está perto, dar chance para que as pessoas possam errar e se justificar e se arrependerem, né? Então, é um exercício contínuo. Todos os dias a gente tem que exercitar isso, todos os dias. Para chegar no final da jornada a gente falar, Senhor, não fiz tudo o que eu podia, mas eu fiz o meu melhor, não é? Agora termina a jornada e fala, Senhor, eu fiquei com preguiça, eu não estudei, eu não... Falou para mim alguma coisa que eu não gostei, eu dou o troco mesmo, né? Ou então, não gostava daquela pessoa, fiz maldade mesmo com aquela pessoa, porque aquela pessoa não presta, sabe, essas conversas. Gente, não vai levar a lugar nenhum. É um ensaio para acontecer o que aconteceu com esse espírito aqui, tá bom? Então, hoje foi a vez dele falar. Amanhã vai ser o Eurípides, que está nesse trabalho, que vai passar a palavra para esse espírito endurecido aqui, dentro dessa sessão mediúnica, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã.